O amor é desconcertante. Ele põe em xeque todos os impossíveis da vida humana. Ele ergue o prostrado e fortalece o abatido. Ele une pessoas e povos. Ele se expressa em qualquer idioma. Aliás, ele torna qualquer palavra desnecessária. Por gestos, sinais, olhares, sorrisos, ele vivifica. O amor transforma, constrói e edifica. O amor, sem dúvida, é o ato mais poderoso que humanamente podemos experimentar. Das virtudes é a maior. Sabe-se da fonte pela água que dela corre, assim como percebe-se o poder do amor por ele nascer do coração do próprio Deus. Foi por isso que Jesus disse aos seus seguidores que as pessoas o veriam em cada ato de amor que tivessem uns para com os outros. Ame sinceramente e Deus se tornará visível pela sua vida. Afinal, Deus é amor. Graça e paz, família Ibage. Amém? Hoje nós encerramos a nossa série de mensagens desse mês e começamos uma nova série. Mês que vem falaremos sobre servir uns aos outros. Então será mais uma jornada longa onde o meu e o seu coração serão envolvidos pela graça de Deus, conduzidos pela bondade, pela misericórdia e pelo favor dele sempre. Nessa noite eu estou sendo desafiado, como assim foi o pastor Marcos Davi pela manhã, a trazer uma palavra ao seu coração e sendo apenas um arauto da esperança. Na realidade, nós somos aqui um mensageiro da graça do Senhor. Quando nós abrimos as Escrituras, o desejo do nosso coração e aquilo que nós realizamos durante a semana em oração com Ele, quando colocamos o joelho no chão, quando nós começamos um processo de intercessão, para que Deus fale ao seu coração e nos permita entregar a você aquilo que Ele partilhou conosco, isso é algo muito sério. Essa semana eu e o Marcos Davi, nós sentamos juntos para falar um pouco sobre essa mensagem que vai ao seu coração hoje, que vamos falar sobre se vai amar que seja por inteiro. E nós fomos desafiados sim, ao longo dessa semana, observando esse texto, a trazer primeiras lições para nós, para que depois pudéssemos trazê-las ao coração de cada um de vocês. Eu queria te fazer um gentil pedido nessa noite. Queria pedir a você que não permitisse que a sua mente, ela divagasse entre pensamentos. Eu queria pedir a você que o seu coração nessa noite, juntamente com a sua mente, fossem levados cativos à presença do Senhor. Há perguntas sendo feitas aqui nessa noite. Há questionamentos que vocês estão trazendo no coração de vocês. E eu quero crer, pelo poder da palavra, que as respostas estão aqui. As respostas estão vindo dos céus ao seu coração. Por isso você não pode estar desatento a tudo aquilo que Deus vai partilhar com você nessa noite, com a doçura da graça dEle que vai chegar ao seu coração. Por isso eu queria preparar os meus lábios, a minha mente, o meu coração, ou melhor, continuar preparando para aquilo que você vai receber, mas também queria colocar o seu coração, para que ele fosse nessa noite um solo fértil, que vai receber a bondade do Senhor e vai produzir muitos frutos. Pode ser assim? Eu queria te convidar a curvar a sua cabeça, a fechar os seus olhos então, por gentileza. Pai, nessa noite o nosso coração, ele está repleto de temor e de tremor. Nós entramos em sua presença num simbolismo, Pai, como que se os nossos pés estivessem descalçados na presença do Senhor. Nosso coração se rende, ele se curva diante da sua bondade, diante da sua santidade, diante da sua fidelidade e do seu amor. Assim como disse Moisés em Êxodo capítulo 33, quando nós chegamos aqui nessa noite, havia em particular no meu coração um pedido, que se o Senhor não fosse comigo nessa noite, que o Senhor não me permitisse estar aqui. Se o Senhor me permitiu estar aqui, como permitiu o pastor Marcos Davi nessa manhã, foi porque o Senhor quer entregar algo à nossa comunidade de fé. O Senhor quer entregar algo ao nosso coração e quer nos fazer levar nesse processo de transformação, a cada dia sermos mais parecidos com Jesus. Por isso, nessa noite, fala conosco. Não permita que a nossa mente e o nosso coração se afastem de Ti. Deus, em nome de Jesus, que os nossos olhos nessa noite espirituais estejam afixados à Tua cruz. Que nessa noite, bondade, graça, misericórdia e favor, como nós cantamos, sejam a estrada
preparada pela graça, onde os nossos pés permearão e encontraremos o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, fala conosco. Pedimos perdão pelos nossos pecados, falhas e transgressões, por aquilo que porventura nos atrapalhe nessa intimidade com o Senhor. Fala conosco, porque nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Oramos assim agradecidos em nome e por amor a Jesus Cristo, e se você concorda, você diz amém. Amém. Quero levar você ao texto de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12. Eu queria ler com você nessa noite, não apenas o versículo 30 ou 31, mas eu queria ler o texto, que vai até o versículo 34, para que pudesse fazer sentido para você a leitura. Marcos capítulo 12, se você está com a sua Bíblia aberta, com seu aplicativo, com seu celular, por gentileza, vá até esse texto comigo. Um dos mestres da lei estava ali, ouvindo a discussão. Ao perceber que Jesus tinha respondido bem, perguntou: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Perguntou ele. Jesus respondeu: o mandamento mais importante é este: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. O segundo é igualmente importante: ame o seu próximo como a si mesmo. Nenhum outro mandamento é maior do que esses, disse ele. O mestre da lei respondeu: muito bem, mestre. O Senhor falou a verdade ao dizer que há só um Deus e nenhum outro. E sei que é importante amá-lo de todo o meu coração, de todo o meu entendimento, de todas as minhas forças, e amar o meu próximo como a mim mesmo. E mais importante que oferecer todos os holocaustos e sacrifícios exigidos pela lei. Ao perceber quanto o homem compreendia, Jesus disse: você não está longe do reino de Deus. Depois disso, ninguém se atreveu a lhe fazer mais perguntas. Deixa eu te alertar sobre algo nessa noite. Eu vou começar a falar e você vai começar a sentir sono. Em nome de Jesus, se você sentir sono, pode ficar de pé. Pode ir lá atrás, tomar uma água, rápido e voltar, porque você vai começar a sentir sono. Porque no plano espiritual, enquanto eu falar com você aqui, haverá uma batalha sendo travada. O seu coração estará sendo disputado. Nessa noite, enquanto eu falo com você aqui, a sua atenção vai tentar ser desviada por aquele que não quer que você entenda aquilo que eu vou ministrar, pelo poder do Espírito ao seu coração. Mas há poder no nome de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E você de vez em quando vai perceber um toque. Aí, desperta. Esse é o pedido do Senhor nessa noite. Desperta tu que dormes, e Ele te esclarecerá. Não se permita ser vencido pelo sono nessa noite. Querido, Jesus já havia nesse texto silenciado, nos versículos anteriores, os fariseus e também os saduceus. Agora se aproxima dele um mestre da lei pela terceira vez e o coloca à prova novamente, fazendo uma pergunta que nas duas primeiras vezes pareceu muito mais capciosa do que nessa terceira. E a pergunta era essa que eu li para você: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Ouça o que eu vou dizer para você nessa noite, começando essa exposição. Sempre entre duas escolhas, nós teremos que abandonar uma opção. Sempre haverão duas escolhas, e nós teremos que escolher apenas uma delas, porque não conseguiremos caminhar em duas direções opostas ao mesmo tempo. O que quer dizer isso, pastor? Existem coisas relacionadas a esta vida que estão para muito além dela. É no exercício das nossas práticas cotidianas, das nossas práticas diárias, das nossas práticas rotineiras, que a graça de Deus se manifesta como providencial. É justamente quando eu e vocês saímos do discurso para a prática do cristianismo que a nossa identidade em Cristo, ela começa a ser revelada. Ser cristão
requer que cada um de nós jamais deixe dúvidas acerca daquilo que professa. Existem decisões que cada um de nós, tanto eu quanto vocês, tomam, que estão além dos nossos limites de humanidade. Eu diria que as escolhas que nós fazemos aqui, elas precisam, consequentemente, resultar na glória de Deus. Mas se você concorda comigo nessa noite, em nossa humanidade, eu e vocês nos deparamos diariamente com possibilidades, mas também com muitas impossibilidades, porque a nossa história, ela é feita de começos, ela é feita de recomeços, ela é feita de vitórias, mas também ela é feita de derrotas. Por vezes eu e vocês, nós conseguimos começar e terminar coisas, mas em outras ocasiões, nós deixamos muito por fazer. Nós começamos coisas, mas nem sempre nós as terminamos. Quantos de vocês fizeram um propósito no começo desse ano de começar a ler a Bíblia novamente? Poucos, né? Quantos já ficaram pelo caminho? Agora teve mais mão levantada. Nós começamos coisas, mas nem sempre nós terminamos cada uma delas. Por vezes nós aceleramos, acreditando que chegaremos ao destino certo, até nós descobrirmos que estávamos seguindo na direção errada. Nós nos esforçamos muitas vezes, eu e vocês, em construir castelos para ter um lugar seguro, para abrigar os nossos sonhos, mas descobrimos que o construímos em um terreno movediço, o construímos em areia. Nós somos hábeis na arte de fazer esboços, Marquinhos. Eu e vocês, nós somos hábeis na arte de fazer esboços. Nós deixamos sempre coisas inacabadas, deixamos assuntos mal resolvidos, deixamos feridas mal cicatrizadas, estamos sempre tentando remendar pano velho, trazemos sempre sentimentos antigos para uma vida nova. E as coisas ficam como que incompletas. Mas há uma boa notícia. Aquele que se envolve com a obra de Cristo precisa entender que o Senhor, em seus planos eternos, ouça isso, Deus não faz esboços. Queridos, Deus não ajusta rotas, Deus não remenda histórias. O Deus perfeito, Ele sabe muito bem o que, como e quando fazer as coisas. A pergunta é se nós sabemos fazer as escolhas corretas diante das opções que nós temos. Por isso o texto traz ao meu coração e ao seu um desafio nessa noite, com 4 vertentes específicas, e a primeira delas é: se você vai amar, que seja por inteiro. Por isso, ame de todo o seu coração. Por isso, Provérbios 4:23 diz: acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Escute, quem não guarda o coração está sempre correndo a mais de 100 km por hora, estando à margem, estando à beira dos precipícios da vida. Um coração desprotegido se torna insano, se torna incoerente, se torna inconsequente. Um coração, querido, desprotegido, tem sempre na soleira ou à soleira da sua porta um tapete estendido à sorte, dizendo: seja bem-vinda. É sempre assim. Um coração onde não existe a cerca de proteção da graça de Deus e do seu poder, é um terreno arado, onde o inimigo planta as suas sementes de discórdia. Por isso nós precisamos nos atentar. É por causa disso que nós nos tornamos sempre inconstantes, não sabemos o que queremos, estamos sempre em dúvida e por conveniência passamos a escolher sempre o melhor e nunca ou nem sempre aquilo que é o correto. E sabem por quê? Porque Mateus 6:21 diz:
aonde estiver o seu coração, ou o seu tesouro, aí estará o seu coração. Por isso as escolhas são feitas assim. Por isso nós temos que amar a Deus de todo o coração. Não dá para dividi-lo, não dá para ter quartos secretos, não dá para ter um escondidinho. Um coração dividido propõe um jogo de interesses, e esse foi o erro de Judas, acreditar que poderia vender algo que era inegociável. Repete comigo assim: não podemos ter dois amores. Nós não podemos, queridos, ter dois amores. Ou nós amaremos a Deus ou não. Pastor, eu só não amo a Deus, mas não amo outra coisa qualquer. Escute, no reino espiritual nunca há espaço vazio. Se eu não estou de um lado, eu estou do outro, quer queira, quer não. Porque o reino espiritual ele é dividido em dois: verdade ou mentira, luz ou morte ou vida. É por isso que Tiago capítulo 3 versículo 11 vai dizer: acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e água amarga? Quando nós amamos, queridos, a Deus de todo o coração, nós não deixamos espaço para negociação entre a luz e entre as trevas, entre a vida e a morte, entre o ter e entre o ser. Fechamos as portas para as propostas indesejadas e para os sentimentos que Ele reprova. Nós não vivemos de duplos sentimentos. Nós não podemos, ouça, nós não podemos amar a Deus e não amar as pessoas. É impossível. Mas nós podemos amar as pessoas e as coisas e sermos incapazes de amar a Deus. Por isso é importante que você entenda isso. Essa é a raiz, irmã Rosângela, da idolatria. Aqui está o centro dela. Por isso aquele que ama por inteiro precisa entender que o amor a Deus se revela sempre na direção da adoração e do cuidado. O amor ele não é restrito e sequer restritivo. O amor não pode ser condicional ou mesmo estar condicionado a um tipo de pessoa ou a algo que ela possa nos oferecer. O amor, queridos, a Deus, ele não pode ser limitado, ele não está reservado a um grupo seleto. Aquele que ama de todo o coração é porque entendeu o propósito da cruz. Quem ama de todo o coração entendeu o propósito da cruz. Por isso o pastor Marcos Davi diz numa das suas frases: colocar o coração em algo é uma expressão muito comum para nós, porque significa que tornamos o objeto do nosso amor a nossa fonte de alegria. Por isso, amar de todo o coração requer que nós compreendamos quem Deus é, para somente depois entender aquilo que Ele quer realizar. Porque o amor, ele não é um ato de serviço, mas o serviço, esse sim, é um ato de amor. Mas só entende aquele que ama por inteiro. Existe um segundo ponto: amar com toda a sua alma. E é Mateus capítulo 26, versículo 38, num dos momentos mais angustiantes de Jesus, revestido da sua humanidade, onde agora a sua alma, diz ele, está plena, repleta, inundada de angústia. Revestido agora de toda a humanidade, o Filho de Deus, ele expressou aquilo que por vezes é a minha, aquilo que por vezes é a sua verdade. A nossa alma, queridos, ela é bombardeada por angústias. Nós lutamos com as nossas inquietações, lutamos com as nossas dúvidas, lutamos com os nossos medos. Eu e vocês, nós tememos fracassar, tememos decepcionar, tememos frustrar. Os erros começam a nos pressionar. Existe uma linha muito tênue entre o coração e a alma, e é aqui que está o entroncamento,
e onde se estabelecem os nossos maiores conflitos. Porque antes de agir, nós precisamos refletir. Como assim, pastor? Erra menos quem considera mais. O erro e o acerto estão justamente na decisão sobre a vontade. Por vezes nós pensamos em fazer algo e desistimos. Em outras não queremos fazer e acabamos cedendo. E foi justamente isso que o apóstolo Paulo tentou expressar para nós em Romanos capítulo 7, no versículo 19, quando disse: eu quero fazer o bem, mas não faço. Não quero fazer o que é errado, mas mesmo assim ainda faço. Por quê? Porque Tiago capítulo 1, versículos 14 e versículo 15 vai dizer que a tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos, diz Tiago, dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, então ele gera a morte. Foi isso que Caim não compreendeu. Ele estava diante de uma decisão e fez a escolha errada. O Senhor disse: o pecado está à porta, incumbe você resistir a ele, e ele não o fez. Quem não ama de toda a sua alma, se permite falar antes de pensar, age precipitadamente e toma decisões, eu diria, rápido demais, sem pesar as consequências. Queridos, sempre antes de realizarmos qualquer coisa, nós precisamos pesar nossas vontades, nossos sentimentos na balança do Espírito e saber se estão de acordo com a vontade de Deus. Paulo, escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, ele diz: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Disse ele: Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que aquela que vocês podem suportar. Ele disse: quando vocês forem tentados, Ele mostrará uma saída para que vocês consigam resistir. Queridos, a vontade é uma declaração, escute isso porque é importante demais. A vontade, ela é uma declaração escrita na areia da praia e pode ser apagada, mas quando ela for agora realizada, ela vai ser esculpida em uma pedra de mármore. Amar de toda a alma não tem a ver com vontade, mas com compreensão de obediência. Meu pai já diz, porque ele ainda está vivo. Ele diz: vontade é coisa que dá, mas para alguns ela não passa, ela se torna real. Antes era vontade, agora é fato. Por isso tem uma frase para você: os sentimentos revelam muito mais sobre quem somos do que sobre aquilo que nós fazemos, porque a ira jamais descansaria nos braços da graça. A ira jamais descansaria, repousaria nos braços da graça. Por isso, esse é o convite do salmista no Salmo 116, no verso 7. Volte, ó minha alma, a descansar no Senhor. Aquele que ama com toda a sua alma, não age movido por impulso, não age movido por sentimentalismo. A quietude da alma disciplina os nossos lábios, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Mas a quietude da alma, ela disciplina os nossos lábios a não falar aquilo que nós não devemos. Há um terceiro ponto: nós precisamos amar também com todo o nosso entendimento.
E é o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, particularmente nos versículos 1 e 2, quando ele vai falar sobre a mudança de mente. E o pastor Marcos Davi trouxe no nosso diálogo, na nossa conversa essa semana, enquanto falávamos sobre esse texto, uma frase, que ela diz assim: para mim é surpreendente que o amor, na perspectiva, diz ele, de Deus, deva se equilibrar entre a razão e a emoção. Geralmente não se é possível estar em dois lados ao mesmo tempo. Como eu disse para você no início, a vida é feita de escolhas, direita ou esquerda, para frente ou para trás, amar ou odiar, aceitar ou rejeitar, começo e fim, compreensão ou incompreensão, entender ou não, ou nós fazemos um ou o outro. Para muitos, queridos, fazer apenas em parte significa não ter feito. Porque existem coisas que precisam ser terminadas. Aquele que paga parte de uma dívida, ele não saldou a dívida, ele pagou parte dela, mas ele não pagou toda ela, ele ainda é um devedor. Por isso nenhum de nós, penso eu, consegue amar parcialmente. Seria impossível para mim, seria impossível para você, penso eu, compreender o amor de Deus, se nós não compreendêssemos o sentido da cruz. Se existe algo que nos martiriza e que fere o coração das pessoas, é a incompreensão. A falta de entendimento, ela cega a razão, ela tende a nos colocar em posições diferentes, porque nós requeremos benefícios de graça para nós, mas escute, vez em quando negamos aos outros. Requeremos os benefícios da graça, quando nós é quem estamos sendo pesados na balança, mas quando é o outro, nem sempre nós agimos da mesma forma. Por isso a falta de entendimento nos torna mais julgadores do que conselheiros. Nós passamos a observar o cisco no olho do amigo, enquanto existe, diz Lucas no capítulo 6, versículo 41, um tronco nos nossos olhos. A falta de entendimento, escute, por vezes ela pune inocentes e inocenta culpados, porque nós não conseguimos entender. Aquele que ama com entendimento, respeita os limites, tanto os seus, quanto também os dos outros. Aquele que tem entendimento, indica o caminho da cruz, mas não para condenação, senão para a libertação. O entendimento promove a reconciliação e declara cada um de nós, por causa da cruz de Cristo, inocentados. Por isso, o Salmo 90:12 diz: Senhor, ajuda-nos a entender como a vida é breve. O entendimento sobre o tempo, ele nos leva a aproveitar melhor a vida. Provérbios 14:29, quem tem entendimento, escute, controla a sua raiva. Provérbios capítulo 2, versículo 5, o temor do Senhor está na busca do entendimento. Por isso ele importa tanto. Quem entende mais, erra menos. Aquele que ama com todo entendimento, não mede as ações de Deus por aquilo que ele faz, mas por quem ele é. É diferente essa compreensão. Jó, no capítulo 5, no versículo 9, ele vai dizer assim: ele faz grandes coisas, ou coisas grandiosas, disse ele, maravilhosas demais para eu poder entender. Provérbios 10:13, palavras sábias vêm daquele, pastor Marcos, que tem entendimento. Por isso o entendimento tem que ser por inteiro,
E nós temos que amar por inteiro, com todo o nosso entendimento. Queridos, imparcialidade, justiça e correção são dádivas recebidas por aquele que anseia por entendimento. É isso que diz Provérbios 2, verso 9: aquele que ama com todo entendimento jamais negociará a sua fé, porque conhece o padrão da justiça de Deus. Entendimento, amar com entendimento. E por último, amar com todas as suas forças. É o que diz o texto de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 10, e eu tenho mais uma frase para você. Oferecer somente um pouco de tudo aquilo que nós poderíamos é pior do que não oferecer nada. A solidariedade sempre será mais bem compreendida do que o descaso. Eu queria que você entendesse algo nessa noite. Amar com todas as forças não significa amar até exaustão. Sabem por quê? Porque o cansaço nos leva à desistência. Significa amar de maneira profunda, de maneira perseverante, de maneira transbordante. De todas as forças significa da melhor maneira possível e com intencionalidade, porque ninguém se esforça apostando no acaso. Amar a Deus com todas as forças foi o que Desmond Doss, um médico do exército americano, entendeu sobre a sua missão durante a Segunda Guerra Mundial, quando conseguiu salvar 75 pessoas estando sozinho. Foi o que impulsionou o britânico Nicholas Winton ao salvar 669 crianças do Holocausto. Queridos, amar com todas as forças deixou gravado na lápide do apóstolo Paulo o texto de 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Uma célebre declaração que atravessou a história. Lutei o bom combate, disse ele, combati ou terminei a corrida e permaneci fiel. Amar com todas as suas forças é deixar o evangelho da conformação e entrar agora em ação. Queridos, aquele que ama com todas as suas forças não se conforma com a intimidação do mundo. Isso é importante demais, mas se ergue no poder do Espírito. É por isso que, segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: por vocês, de boa vontade, eu me desgastarei e gastarei, disse ele, tudo que eu tenho, embora pareça que quanto mais eu os ame, vocês menos me amam. Amar de todas as forças nos coloca de joelhos nas madrugadas e faz com que os nossos lábios, mesmo em meio às dificuldades ou deles, sempre surja um louvor. Se você gosta de escrever, eu tenho uma frase que seria importante você tê-la. A voz da esperança não pode ser silenciada e a sua atuação jamais será impedida. A voz da esperança não pode ser silenciada e a sua atuação jamais será impedida. Vai aparecer uma imagem para você. Em 1461, um bloco de mármore ele foi cortado para que o escritor ou o escultor Agostinho de Duccio fizesse uma estátua do personagem Hércules. A obra ficou abandonada por 10 anos.
ele não terminou. Depois desse período, Antônio Rosselino, ele tentou dar sequência à obra de arte e também desistiu. Obra incompleta, obra inacabada. Em 1501, um jovem chamado Michelangelo foi convidado a tomar essa obra inacabada e ele aceitou o desafio. E ele faz uma das mais lindas obras renascentistas, com 5 metros e 17, representando aquele que deveria ser o Hércules, agora se transformou nas mãos dele, o herói bíblico, o rei Davi. A obra foi concluída em 1504, simbolizando o sentimento de liberdade civis que dominava a República de Florença. Eu queria encerrar a minha celebração, a celebração nessa noite, o ministério já pode subir. Eu queria que você fosse comigo ao texto de Isaías, capítulo 64, enquanto o ministério se desloca aqui. Isaías, capítulo 64, o verso 8. Ele diz assim: apesar de tudo, ó Senhor, és nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o oleiro. Somos todos formados por Suas mãos. Nós podemos sim ser obras ainda inacabadas, mas nas mãos do Senhor, Ele há de completar a boa obra. Assim, a possibilidade de hoje, eu e você, mais errarmos do que acertarmos, mas a história ainda não terminou. Nossa vida, nossa história está nas mãos daquele que sabe o que fazer em tudo e em todos. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele não vai deixar obras inacabadas. Aquilo que Ele começou na sua vida, Ele vai terminar. Aquilo que Ele começou na minha vida, Ele vai terminar, porque é Ele quem tem a última palavra. Pastor, na minha casa está uma turbulência, os filhos desobedientes, marido violento, está tudo contrário, vida financeira um caos. Deus não terminou aquilo que Ele começou. Acredite, o Senhor está te convidando para reiniciar de novo uma trajetória de fé, a não desanimar, a não desistir, a perseverar. Essa é a noite, como todas as outras que o Senhor tem te oferecido, uma noite de recomeço, uma noite onde a nossa vida vai para as mãos do oleiro, para que agora Ele conclua a obra que Ele começou. Mas Ele pede a você, não desista, não desista, ainda não está terminado. Como disse Billy Graham, eu já li a última página da Bíblia, e ela diz que vai ficar tudo bem.